O Centro Cultural Banco do Brasil, a Arte Unlimited e a Agência Galo agradecem a presença de todos vocês aqui nesse encontro virtual super especial e exclusivo. Todas as informações sobre a programação online do CCBB estão nas nossas redes sociais. As perguntas podem ser enviadas no chat e após a apresentação, o curador vai responder algumas delas. Passo então a palavra para Peter Chaves, curador da exposição Egito Antigo, do Cotidiano à Eternidade. Olá, Peter! Ok, bom dia para todos. Um prazer estar com vocês nesse encontro especial. Uma conversa sobre a exposição O Egito Antigo, que infelizmente está suspenso, né? Mas a gente tem este instrumento de um webinar para suprir um pouco a curiosidade de vocês. A exposição é uma oportunidade especial. É a primeira vez na história do Brasil que nós temos uma exposição com um espectro tão amplo, que mostra um pouquinho de todos os aspectos de uma cultura milenar, né, que durou mais de 4.000 anos, e que nós emprestamos desse museu aqui, o Museu Egídio de Turim. Faz alguns anos que nós estamos negociando com eles, né, para trazer essa exposição. O CCBB sempre é nosso parceiro nesses projetos. Gostou muito da ideia e nós conseguimos trazer 140 obras importantes da coleção do museu. Boa parte dessas peças vêm da exposição permanente do museu, então são peças importantes. O museu tem uma história interessante, né? Começou no século XVII, quando a família real de Savoia começou a colecionar objetos do Egito Antigo. Eles foram muito ágeis e compravam não só peças no Egito propriamente dito, mas também compravam coleções de outras pessoas do mundo inteiro. E assim juntaram uma coleção enorme. Mas a maior fonte de peças para esse museu, que depois formaram, o museu foi aberto pela Casa Real no início do século XIX, e a partir daí começaram a organizar expedições de escavação, lá no Egito mesmo. E assim descobriram muitos objetos, abriram muitas tumbas, e assim conseguiram trazer conjuntos importantes que nenhum outro museu do mundo tem, a não ser o primeiro museu importante do Museu de Cairo, que certamente tem a maior coleção. Hoje em dia, quando você, como país, como universidade, manda uma expedição para escavar, você não pode mais ficar com as peças. Você tem que doar tudo, você tem que entregar tudo para o governo do Egito. Mas antigamente era diferente, você conseguia ficar com essas peças e assim grandes coleções no mundo foram formadas. A exposição foi um sucesso tremendo no Rio de Janeiro. Lá no CCBB, nós tivemos uma visitação de 1.430.000 visitantes, pessoas, um número inédito na história do Brasil, o dobro do nosso recorde anterior, que foi a exposição O Mundo Mágico de Escher, na época, 10 anos atrás, a exposição mais visitada do mundo daquele ano. E esse ano vamos
vamos competir novamente e uma boa chance de ser novamente uma das 3 exposições mais visitadas do mundo. Nós dividimos a exposição em 3 temas: vida cotidiana, religião e eternidade. Quando a gente fala do dia a dia, a vida cotidiana, a gente usa a cor amarelo porque representa o sol, a luz do dia, né? E que é uma celebração da vida. Porque quando as pessoas, em geral, pensam, lembram da civilização do Egito Antigo, a primeira coisa que vem à mente é a morte. Parece que os egípcios eram muito preocupados, pensavam muito na morte. Porque a gente tem as imagens das múmias, das pirâmides, das tumbas. Mas, na verdade, o egípcio tinha tanto apreço pela vida boa, que queria fazer de tudo para perpetuar esta vida no além. E tudo que eles inventaram de processos para manter o corpo intacto, a mumificação, para colocar em tumbas, para pirâmides, é nada mais do que uma tentativa de manter o padrão de vida no além. Você pode ver aqui uma cena do dia a dia, um casal sentado na frente de uma mesa com comida farta, uma pessoa servindo cerveja ou vinho. O casal, ela está segurando o braço dele carinhosamente, ele está cheirando a flor de lótus, que era em todos. Então essa cena representa os prazeres da vida. O rio Nilo foi essencial para a civilização do Egito Antigo, ou até hoje. As inundações anuais fertilizavam os campos ao redor do rio e possibilitavam colheitas fartas que não só alimentavam a população do Egito, como também eram produto de exportação. O Egito, naquela época, já era considerado como uma fonte de comida, inclusive para os povos da Grécia e de Roma. E aqui estamos vendo uma cena de camponeses carregando a colheita em feixes de trigo, e à direita a gente vê um capataz que está dando as ordens de como o trabalho tinha que ser organizado. Esta peça vem de uma tumba. Aliás, todas as peças que a gente está mostrando nesta exposição vêm de tumbas, porque as pessoas levavam tudo que precisava para viver bem para dentro da tumba. Então, esta cena aqui, ele não apenas representa uma cena da vida agrícola, mas ao mesmo tempo ele é uma garantia para quem está lá na tumba, quem está enterrado lá, de que haverá comida, haverá alimentação na eternidade. Isso é um fator muito importante. Para o egípcio, a representação de algo, de uma pessoa, de comida, de qualquer coisa, é esta coisa. Eles são exatamente iguais. Então, se você tem uma representação de comida na sua tumba, você tem comida para a eternidade. Nós temos, a partir destas imagens, relevos, pinturas, esculturas, também podemos ver um pouco como as pessoas viviam nesta época. Aqui estamos vendo como uma mulher podia se vestir. Uma roupa simples, uma veste elegante, mas simples, de alças finas, que deixam, inclusive, o seio à vista. Aqui, pela perspectiva como os egípcios representavam o corpo humano num desenho, você vê que o seio à direita
está para fora, né? Quando você queria cobrir, você usava uma roupa com uma alça maior ou uma roupa que cobria todo o corpo. Esta mulher usa um colar bem elegante, Vesek, né? Que é feito de metal, incrustado com pedras, com marfim, é uma peça decorativa que indica que esta mulher é de uma classe social mais alta. Aqui temos uma caixinha elegante, bonita, para guardar. Pode ser perfumes, tecidos ou joias. É de marchetaria, a tampa tem motivos arquitetônicos, né? Você pode ver colunas. É feito com marfim e com pedras incrustadas também. Essa colher era para misturar ingredientes para maquiagem. É em formato zoomórfica, você pode ver aqui, é uma gazela que tem as pernas amarradas, o que indica que é uma gazela que está sendo preparada para o sacrifício, né, no templo. É muito bem feito, né? Você pode ver os detalhes da cabeça, dos chifres, das orelhas, é um acabamento fino. Aqui é a cabeça, fragmento de um caixão antropóide. Por que eu estou mostrando isso agora? Porque mostra como era feito a maquiagem do olho. Passavam uma linha grossa de uma pasta preta ou verde escura, que se chamava kohl. E esse kohl era passado em torno dos olhos. Quando você vê qualquer pintura, qualquer relevo ou escultura da época do Egito Antigo, você vai perceber que todos tinham essa decoração, né? Essa maquiagem, que tinha 3 funções. Aqui é um tubo de kohl e um aplicador, né? Que tinha uma bolinha redonda no topo para poder passar essa pasta em torno do óleo. Então, ele tinha uma função profilática, né? Ele filtrava um pouquinho da poeira que estava no ar, que não assentava no olho. Ele evita um pouco que o sol rebate no olho, e tinha uma função estética. Como você vê, homem e mulher usavam esta pasta kohl. As pessoas andavam descalços, mas quando você entrava num espaço sagrado, você tinha que não sujar, não podia sujar, né, o chão sagrado do templo, por exemplo. Aí se usava esse tipo de sandália. Esse é feito de fibras vegetais, mas também, né, para pessoas mais ricas, existiam exemplares feitos em couro, incrustado com pedras preciosas e com ouro. E aqui temos um cozinheiro, está agachado, do lado à direita tem um fogãozinho simples, mas funcional. Ele está segurando um abanador para deixar o fogo aceso. Interessante é que a roupa que ele usa, né, uma roupa de trabalho, também com alças, e ele está usando uma peruca. O uso de perucas era muito comum no Egito, mas aqui a gente não sabe, porque normalmente os servidores não usavam peruca. Aqui ele está usando claramente uma peruca. Por que este cozinheiro, esse modelo de cozinheiro, estava numa tumba? Porque a pessoa que passava para o além queria manter todas as regalias
que tinha na vida na terra. Então, também não queria cozinhar no além. Levava o modelo do cozinheiro e, desta forma, estava garantida que ele tinha um cozinheiro para viver bem no além. É mito que matavam pessoas para servir por exemplo, os faraós no além. Nunca acharam ossinhas de humanos em pirâmides ou tumbas além do que estava nos caixões. Saber ler e escrever era algo para poucos. Não era muito fácil, você tinha que ter um conhecimento gigante, porque os hieróglifos é uma linguagem mais difícil, e você tinha que ter conhecimento também de uma outra escrita mais administrativa que chamava a hierática. Aqui nós temos um modelinho de um escriba, nota também como ele passou a pasta Kohl em torno dos olhos. Ele está agachado com um papyrus, onde ele está escrevendo algumas coisas administrativas. A linguagem de hieróglifos era muito apto para o uso cerimonial, para rezas, para contar histórias oficiais, para tudo que tinha a ver com religião, mas no momento que se precisava ser mais factual, por exemplo, fazer um inventário de um armazém ou um contrato, uma reclamação para o faraó decidir, porque não existia juiz, como nós temos hoje, foi desenvolvida uma outra linguagem que chama hierática. Aqui nós temos um exemplo. Esta linguagem era sempre escrita em pedaços de cerâmica quebrada ou até pedaços de pedra, de rocha. Para a linguagem oficial, com os hieróglifos, era usado o papyrus, que era mais caro e, inclusive, era uma planta considerada sagrada. Então, para o dia a dia, usavam esses ostracons. São muito interessantes porque eles permitem que a gente tenha um conhecimento muito maior de como pessoas viviam, como que as pessoas, quais problemas tinham entre si, o que existia nesses armazéns. Ainda existem dezenas de milhares desses ostracons em museus para serem decifrados. Ainda tem uma fonte muito legal para descobrir. Muitos desses ostracons foram achados, por exemplo, na cidade de artesãos Der El Medina. E, por exemplo, existe um cemitério de ostracons no Egito, onde jogavam ostracons que não tinham mais função, com recados oficiais sobre negociações diplomáticas entre os faraós e outros reinados. O segundo tema é religião. Aqui nós escolhemos a cor verde, por ser a cor do papyrus, a planta sagrada, por ser a cor da pele do deus Osíris, deus do além, e uma cor mais escura, porque nós estamos agora entrando no templo. E dentro do templo sempre tinha uma iluminação bastante reduzida. Quanto mais se adentrava no templo, menos luz tinha. Aqui tem os modelos de templo, são modelos feitos no século XIX por um artesão que vendia isto para pessoas ricas que queriam ter uma imagem, uma lembrança do Egito. E são interessantes porque esses modelos são cortados no meio, então você consegue abrir e ver como que era a arquitetura por dentro. As pessoas não podiam entrar no templo, é muito diferente das nossas igrejas de hoje.
O culto era apenas para os sacerdotes e para o faraó e sua família. Os fiéis se reuniam na frente, normalmente tinha uma praça, um pátio, onde os fiéis podiam rezar e deixar suas oferendas. Depois, o culto mesmo era lá dentro, tinha várias salas com várias funções e cada vez menos sacerdotes podiam entrar. No fundo do templo tem um espaço totalmente escuro, onde tem a estátua do Deus que está sendo venerado nesse templo. E lá só entrava o sacerdote mor e o faraó. E para os egípcios, esta escultura não era apenas uma representação do Deus. O Deus morava nesta escultura, nesta estátua. Então, esta estátua era tratada com todos os cuidados. Davam banho, colocavam comida. Mas os fiéis lá fora pediam favores para os deuses. Não mudou nada. E para você reforçar seu pedido, você tinha que dar algum presentinho para Deus prestar atenção no seu pedido. Quando você tinha muitos recursos, você podia mandar fazer uma escultura como esta aqui. É um doador, é uma pessoa agachado, a parte de cima do corpo se perdeu. Ele está segurando uma pedra que se chama estela, dedicado aqui nesse caso a deusa Hathor. E nesta pedra está escrito o nome do doador, aqui Amemose, e o pedido que ele está fazendo para Hathor. Pode ser também que descreve nesta pedra os bens que doou para o templo, porque Perdão, eu estou... Nós temos um pequeno probleminha técnico. Estou procurando aqui. Um segundo. Ok, podemos voltar. As pessoas, então, os templos viraram um local importante, tanto economicamente quanto politicamente. E isto, às vezes, dava conflitos com os faraós, porque o faraó se considerava também como um grande líder, inclusive religioso, do país. Isto levou a ter mudanças no status dos faraós. Começaram, o primeiro eram os reis, que depois, na história, mudaram o conceito para um rei, um faraó, que é indicado pelos deuses, e aos poucos assumiram um lugar mais de realmente serem deuses. Afinal, os faraós eram considerados como os deuses na terra, tanto que eles nem precisavam mais passar pelo último julgamento, como todos os outros mortais que eram mumificados. Aqui temos uma estátua
em bronze da deusa Bastet, da deusa gata, né? Aqui representado um corpo de mulher com uma bela veste e cabeça de gato. Ela aqui está segurando um outro deus no braço. Esse deus é Nefertum, que é o deus que protege os perfumes. Isto também era, às vezes, uma função da deusa Bastet. A deusa Bastet era muito popular no Egito. Havia bastante templos dedicados a ela. E no recinto do templo viviam milhares de gatos que eram alimentados pelos fiéis, né? Por quê? Muitos dos deuses também tinham sua representação em forma animal. Crocodilo, ibis, macaco, peixe, né? Então, esses bichos automaticamente eram também Deus, né? Era uma representação, era uma apresentação do Deus na Terra. Quando um gato morria no recinto do templo, ele era considerado, como a deusa, ele era tratado, era mumificado e colocado em galerias do templo. Os fiéis, quando chegavam no templo, podiam comprar nos camelôs, nas lojinhas ao redor, pequenas esculturinhas como esta. E essa esculturinha podia ser doado para a deusa. Então, eles deixavam essa esculturinha na praça, na frente do templo. Ou podiam levar essa esculturinha para casa, para seu altarzinha em casa. Aí os sacerdotes devem ter percebido que eles estavam perdendo uma fonte de renda e começaram a vender essas múmias de gato. Isto virou uma mania enorme. Os fiéis compravam essas múmias em grandes quantidades e doavam depois para o templo com uma reza para pedir algum favor da deusa Bastet. Isto chegou a ter um volume tão grande que foram descobertas galerias com centenas e centenas de milhares de múmias de gato. Eu desconfio que os sacerdotes não esperavam 14, 15 anos para o gato morrer, mas que havia de fato uma linha de produção onde que gatos eram sacrificados para serem mumificados e vendidos. Depois, descobriram recentemente, o Museu Egípcio fez uma pesquisa, passou todas as múmias do museu, da coleção do museu, por um scan e descobriram algo muito interessante. Uma parte dessas múmias de gato tinha apenas alguns ossinhos de gato, não um gato completo, ou até tinha múmias que não tinha nada, nenhum animal dentro, apenas um estufamento com um pouco de areia para dar um peso. Então, os fiéis, às vezes, eram enganados, né? Infelizmente, porque a deusa Bastet não deve ter não dado nenhuma atenção para esses fiéis que davam uma múmia falsa. Quando você queria chamar um pouco mais de atenção do Deus, porque tanta gente estava doando a múmia de gato, se podia incrementar a sua oferenda. Por exemplo, colocando a múmia dentro de um caixão. Aqui é um caixão especialmente para gatos. Você vê os dois gatos representados aqui no lateral do caixão. Assim, você escrevia no topo da tampa, você escrevia seu nome e o pedido que você fazia. Aqui está escrito, é o proprietário, mas, por favor, deusa Bastet, me dá uma vida longa e saudável.
Mas quando você queria realmente a atenção da deusa, você tinha que dar um pouco mais. Uma joia ou algo a mais. Mas havia outros templos dedicados a outros deuses que tinham animais como, por exemplo, peixe, crocodilo, ou outros animais. Interessante é que, nesta pesquisa do museu, inclusive, descobriram que alguém que doou um crocodilo muito grande, um crocodilo de 1,5 m, porque também tinha provavelmente um diferencial em preço. Você comprava um crocodilinho ou um crocodilo enorme. Quanto maior se dava, maior era a atenção e a devolução da deusa ou do deus. Aqui, nesse crocodilo de 1,5 m, no scan apareceu apenas um crocodilozinho de 30 centímetros. Então, os fiéis eram enganados. E ninguém podia abrir uma múmia para checar, porque a múmia era sagrada. Então, foi um sistema muito inteligente por parte dos sacerdotes. Aqui temos a deusa Sekhmet. No templo dedicado a esta deusa, tinha uma fileira dessas esculturas grandes, todos com mais ou menos 2 metros ou um pouquinho mais de altura, enfileirados na avenida que chegava ao templo. Nesse caso, deve ter tido 365 dessas esculturas. O museu possui 21 delas. Aqui nós estamos vendo a deusa Leoa, Sekhmet, corpo de mulher e cabeça de leoa. Ela tem uma peruca tripartita em 3 pedaços, um disco solar acima da cabeça e um símbolo que chama ureu, que é uma representação de uma cobra, que é o símbolo para os faraós e os deuses. E está segurando um cetro, um fecho de papiros enrolado. Esta deusa tem uma história bastante interessante. Ela era filha do deus Mor, Ra. E Ra, em algum ponto da história, se irritou com a humanidade que não estava obedecendo aos deuses e decidiu acabar com a humanidade. E encarregou a filha Sekhmet de fazer isto. Ela começou a devorar os humanos e ficou totalmente enlouquecido com o sabor de sangue. E matava aos dezenas de milhares esses pobres humanos. E Ra começou a sentir remorso. Mas quando ele chamou a filha para ela parar, ela não quis mais ouvir. Ela estava tão enfurecida que Ra teve que recorrer a um artifício. Ele mandou entregar um barril de cerveja tingido vermelho. Aí Sekhmet achava que era um barril de sangue, bebeu tudo, ficou bêbada, dormiu, e o dia seguinte ela não lembrava mais da raiva dela. E assim a humanidade foi salva. Aqui temos uma pedra que se chama uma estátua mágica. A imagem é do deus Osíris, jovem, pisando em 2 crocodilos, portanto, numa situação de risco. E lá em cima tem a cabeça de parece um monstro, que é o deus Bes. E esta pedra, com hieróglifos entalhados, esses hieróglifos são rezas, são fórmulas mágicas. Esta pedra era usada para sarar pessoas que eram mordidos por cobras ou
como se chama? Esqueci, mas bichos peçonhentos. Aí o sacerdote rezava, recitava as fórmulas mágicas e jorrava água por cima desta estátua. E assim, esta água era dado para beber para o paciente ou esfregado na ferida. E assim, acreditava-se que sarava. Esta função de médico, que era também uma das atribuições dos sacerdotes, era muito comum. Tanto religião, magia e medicina se misturavam. Aqui tem esse deus Bes. Bes é bem curioso. Bes era um deus de casa. Ele não tinha templos, não existiam sacerdotes, mas Bes era muito efetivo para resolver pequenos problemas na vida do dia a dia das pessoas. Ele era o deus das pequenas causas. Alguma coisa que, filho que não obedecia, ou um colar perdido, marido que não estava se comportando bem, enfim. Para todas essas coisas, você podia invocar a ajuda do Bes. Porque as pessoas devem ter pensado, bom, se a gente pede isto para esses deuses como Amon, Ra, Bastet, que tem muitos fiéis pedindo coisas, ele não vai prestar atenção. E aí entrava o deus anão Bes. Nós estamos agora indo para um momento importante na vida dos egípcios. É a morte e a continuação, na verdade, da vida no além. Temos que lembrar que no além só entrava quem tinha dinheiro, quem tinha possibilidade de mumificar seu corpo, e de construir uma tumba e de comprar um caixão. Tudo isto era um processo muito, muito caro. Inicialmente, a mumificação era só para o faraó. Ao longo da história do Egito, começou a ter um privilégio também, o privilégio da mumificação e, portanto, a continuação no além, para os familiares dos faraós, depois para dignatários da corte, para sacerdotes importantes e, afinal, também para as pessoas mais abastecidas. O povo não entrava no além. Não havia a mínima possibilidade e nem passava pela cabeça dessas pessoas. Você estar preocupado com além era apenas para os ricos. Nesse processo de mumificação, era muito importante que o seu corpo era mantido intacto, porque você precisava desse corpo intacto no além. Então, a primeira coisa era como manter seu corpo intacto. Para isto, eles tinham que ter, primeiro, a mumificação, depois, proteger a múmia dentro de um caixão, e depois ter um ambiente fechado, seguro, onde que guardavam o caixão eternamente. Aqui nós temos a entrada de uma tumba. A tumba, nesse caso, ele era composto de um espaço público, que era uma capela, e depois uma parte normalmente enterrado ou escavado dentro da rocha, fechado, onde que ficava o caixão e todos os objetos que o defunto levava para manter a qualidade de vida no além. Então, você tem que imaginar que dentro desta tumba tinha o caixão e mais alguns objetos que são importantes para
manter, né, para fazer esta viagem até o último julgamento que existia, igual que tem na fé cristã, as pessoas levavam tudo o que precisavam para viver bem. Não só comidas, representações de comidas, vasos com óleo, com ânforas, com vinho, mas também roupas, joias, cadeira, tudo o que você precisava para você poder desfrutar, né, bem da vida eterna, tinha que estar dentro desta tumba. Aqui temos, então, a entrada, a porta de uma tumba. Lá em cima temos uma cena entalhada em pedra, com dois deuses, à esquerda, Deus Chacal, o Anubis, à direita, Deus Osíris, e nas laterais, nas bordas desta pedra, representações do defunto, invocando a ajuda desses deuses para chegar bem no último julgamento. Inclusive, nesta entrada, nesse portal, constava sempre o nome do defunto. É importante que constava. Perdão. Dentro desse espaço também tinha uma mesa de oferendas. Aqui se colocavam as pessoas, os familiares, ou dignatários da corte, deixavam comidas e bebidas para o defunto, para a alma. Aqui, por exemplo, nessas duas formas redondas, deixava-se o pãozinho fresquinho. No meio tem um vaso para líquidos e no entorno desta pedra tem os hieróglifos que falam sobre um processo de purificação e oferenda. Vocês têm que imaginar que para o egípcio a preocupação sempre era de como eu fico bem no além. Porque se você não cuidava de todos os aspectos e você esquecia alguma coisa, não havia mais como consertar isto. Mesmo que você levava imagens de comida, ou em muitos casos também comida seca, como grãos ou frutas secas, para dentro da tumba, um pãozinho fresquinho ou um vinho da última colheita era muito bem-vindo, literalmente. Então, as pessoas faziam esse carinho de deixar uma comida gostosa para a alma comer enquanto estava esperando lá na tumba pelo último julgamento. Dentro desta capela também tinha uma pedra como esta, uma estela. Esta pedra, na parte de cima, conta um pouco sobre quem é a pessoa, qual era a função que tinha na vida. Importante era que esse nome que está lá escrito era falado, era muito importante para o seu bem-estar no além. Então, como hoje em dia, quando as pessoas doavam uma peça, uma escultura, por exemplo, para um templo, ou uma estela como esta, que não é só para colocar na tumba, mas também doavam para o templo, pagavam os sacerdotes para citar eles nas rezas, para assim ficar lembrado e para continuar na eternidade. Na faixa do meio, a gente está vendo o casal sentado. Novamente, homem e mulher, porque é importante de você também entrar na vida eterna junto com seu companheiro. Ela segura carinhosamente o braço dele. Na frente tem uma mesa com bastante comidas, e do lado tem 6 homenzinhos carregando gansos. Esses são as representações dos 6 filhos, o que está escrito, inclusive, lá em cima, nos hieróglifos, que trazem comida para os pais ficarem bem no além. E
nas faixas de baixo tem uma fileira de pessoas carregando comidas para os próximos banquetes. Com isto, o egípcio já se dava por satisfeito, porque assim já estava garantido que ele tinha comida para a eternidade. Encostado na parede interna da capela, tinha esta porta baixinha, pequenininha, ele tem só 80 centímetros, que é uma porta falsa. É uma porta falsa porque ele não abre de verdade. Mas para a alma não tinha problema. Por esta porta, a alma entrava e saía da tumba e podia passear pelo mundo. A alma aqui representada pelo Ba, um passarinho com cabeça de homem, podia participar da vida de fora. Podia passear um pouco, ver um pouco, desfrutar do sol, do rio Nilo, ver seus familiares. Não se comunicava com os vivos, mas, ao menos, tinha esta liberdade de transitar. Porque o egípcio deve ter pensado, bom, é muito chato eu ficar lá, muito tempo lá dentro da tumba, no escuro. Então, eles devem ter construído, junto com os sacerdotes, jeitos de melhorar esta perspectiva. Nesse momento, nós vamos entrar dentro da tumba, na parte fechada da tumba. Aqui, nós usamos a cor azul, é a cor da eternidade, é a cor da escuridão da noite. Primeira coisa que eu queria ressaltar é que todo esse processo de mumificação, de mandar fazer caixões, de escolher os objetos que levava com você, que tudo isto obedecia costumes, regras e instruções impostas pelos sacerdotes. Eu acredito que deve ter tido uma lista de checagem. Vamos ver se a gente está levando tudo para o além. Não era fácil, porque, primeiro, você tinha que se preparar, você tinha que ter dinheiro para tudo isto. Quando você morria jovem, não havia tempo, às vezes, de fazer tudo exatamente como mandava o ritual. Você tinha que improvisar. Por exemplo, quando o faraó assumia o poder, a primeira coisa que fazia era começar a construção de sua tumba e da sua mulher. Isto era essencial, não só para garantir a vida eterna, mas também para mostrar o poder para a população. Não mudou nada com hoje. Obras públicas grandes mostram o poder. Mas as pessoas prestavam muito atenção a esse hábito esse processo de preparação para a vida eterna. Deve ter tido uma indústria muito grande, um comércio de caixões, um comércio de livro dos mortos, lugares para mumificação, tudo fazia parte da vida do dia a dia. A primeira coisa mais importante era a mumificação. O povo egípcio deve ter descoberto a mumificação porque percebiam que alguns corpos que eram enterrados numa terra mais arenosa ficavam mumificados naturalmente. O processo de mumificação é uma tentativa, uma pesquisa, podemos dizer, de como deixar o corpo intacto. Colocavam sais para tirar a umidade desse corpo. Era um processo muito demorado, de 60 a 70 dias, envolvia técnicos, envolvia sacerdotes que rezavam, que cumpriam todas as etapas do ritual.
descobriram, né, depois nas primeiras tentativas de mumificação, que os sais não chegavam às entranhas, né, e que isto era um problema. Então começaram a tirar as entranhas e guardar essas entranhas em potes como esses aqui, são vasos canópicos. Nesses vasos, cada vaso contém, tem um vaso com cabeça de macaco, um vaso com cabeça de homem, de falcão e de chacal. Cada pote tem uma função, guarda ou pulmão, fígado, e estômago e as entranhas. Eram mumificados também e colocados dentro desses potes, e esses potes ficavam perto do caixão. A mumificação era feita com muito cuidado. Havia uma curiosidade, também tiravam o cérebro, mas o cérebro, para eles, não sabia muito bem para que servia, e jogavam fora. Eu acho que isto eu sempre brinco que isto foi um erro de uma civilização inteira, né? Lá no além deve ter um monte de gente, né, com corpos bonitos, intactos, porém sem cérebro. A múmia era enfaixada, né, e depois colocado dentro de um caixão, como esse aqui na imagem abaixo, para proteger a múmia. Uma vez colocado dentro do caixão, havia uma procissão e o caixão era colocado dentro da tumba e a tumba era fechada, né, para a eternidade. Era uma questão de confiança, porque a mumificação mal feita colocava em risco sua vida eterna, porque sem corpo intacto você não tinha como viver eternamente. E havia, de fato, empresas que faziam isto bem feito e outros que não levavam tão a sério. E ninguém ia abrir, depois de um tempo, um caixão para checar como que foi feita a mumificação. Nós descobrimos, por exemplo, dentro da exposição, dos 6 caixões que nós temos, 2 estão com marcas de uma mumificação mal feita. O corpo depois vazou, putrificou e danificou toda a parte interna do caixão. Então, era uma questão de confiança. Aqui temos a múmia de Tararó, é uma múmia muito bem feita. Ela tem um caixão bonito. Ela é uma pessoa de classe alta que conseguiu ter vai estar tendo uma vida eterna digna. Aqui temos ela mostrando a parte do fundo do caixão e ela, uma múmia de frente. No caixão está escrito que ela chama Tararó. Na verdade, a gente não sabe se é Tararó, Tererê, Tiriri, Tororó, porque não havia, nesses hieróglifos, não havia consonantes. Então, a gente não sabe exatamente qual é o nome dela. Nós, junto com o egiptólogo, nós chegamos, ele, na verdade, ele chegou a um tararó que ele acha que é o mais provável. Os primeiros caixões para múmias eram como esses, formato retangular, com umas fórmulas mágicas escritas em hieróglifos, e esses olhos aqui, que são olhos que protegem a múmia contra os maus espíritos. Mas, ao mesmo tempo, esses olhos também permitem que a múmia olhe para fora. Isto é mais uma daquelas coisas que eu acho que demonstra como que o egípcio era prático. Prático nas suas crenças e nas soluções para ter uma vida mais agradável no além. E nesta viagem até o último julgamento. Então, desta forma,
a múmia tinha a possibilidade de ver para fora, de ver o mundo de fora, inclusive para checar o que tinha de oferendas gostosas lá naquela mesa de oferendas. Aqui já temos um caixão diferente. Aqui o caixão é em formato de múmia. Você pode ver, tem o rosto do defunto, lembrando que esses rostos sempre são genéricos. Não existe individualização do retrato. Todos os retratos na arte egípcia, na cultura egípcia, são parecidos. E esse caixão feito com o formato de múmia, porque se por acaso a múmia não se mantém, seja que de uma mumificação mal feita, ou ladrões de tumbas, que haviam muitos, abriam o caixão para procurar joias entre as faixas da múmia, esse caixão representava também o defunto. Então, assim, é como se fosse um seguro de vida. Se acontecer alguma coisa com o meu corpo real, que é a múmia, o caixão toma o lugar. E isto foi levado tão a sério que começaram a colocar também dentro da tumba pequenos modelinhos do caixão com a múmia dentro, que vai que esse caixão também é danificado ou é destruído, eu ainda vou ser representado para poder viver eternamente por esse mini caixãozinho. Um outro aspecto é que a gente percebe aqui que o caixão, diferente daquele primeiro que eu mostrei, que era uma caixa retangular com poucos hieróglifos, aqui começaram a preencher, tanto por parte de dentro quanto na tampa, cenas religiosas, rezas, representações até de banquetes de comida, para garantir que, se esse caixão é removido da tumba, por algum motivo que eu vou explicar agora, que o mínimo, o pacote mínimo de coisas para sobreviver no além, está tudo junto nesse caixão. O que acontecia? Primeiro, falando sobre os ladrões. Desde o início dos tempos, que começam a enterrar os faraós com todas as suas riquezas, com ouro, joias, perfumes, etc., havia ladrões interessados em roubar. Isto levou a desenvolver o desenvolvimento de medidas de segurança, dificultar a entrada na tumba. Por exemplo, numa pirâmide, havia todos os tipos de proteção para ninguém descobrir onde que era a entrada. As tumbas também. As tumbas escavavam dentro das cavernas, depois fechavam, enterravam dezenas de metros profundo na terra, depois escondiam a entrada. Mas mesmo assim, havia ladrões especializados em roubar, em abrir tumbas, com muita paciência, com muito mão de obra, tanto que praticamente todas as tumbas foram abertas. É muito raro encontrar uma tumba, principalmente dos faraós, que eram os mais procurados, porque lá tinha as riquezas maiores. A única vez que acharam uma tumba com quase todas as riquezas é do Tutankhamon. Ele justamente ficou famoso porque acharam boa parte das riquezas ainda intocadas dentro de uma parte da tumba. E não quer dizer que os ladrões não tentaram. 2 vezes ao longo da história, ladrões entraram lá dentro, mas foram ou descobertos no seu ato ou não conseguiram entrar
não conseguiram entrar na última parte, que foi descoberto em 1920. Outro fato é que quando você tinha uma tumba e a família, o governo não tomava mais conta desta tumba, uma família que podia tentar ocupar esta tumba. Era um custo muito menor, porque era muito caro você cavar e decorar uma tumba. Mas essas pessoas eram cientes de que, como eles fizeram, de roubar o espaço de um outro, isso podia acontecer com eles também. E isso, do ponto de vista da vida eterna, era um desastre, porque você era separado de tudo que você precisava para ter uma vida boa no além. Por isso que esses caixões ficavam como uma unidade, uma forma de você garantir com esses desenhos, com os hieróglifos, as rezas, para você garantir uma sobrevivência mínima no além. Uma outra coisa que era hiper importante para você nesta viagem pelo além, para chegar bem no último julgamento, era o Livro dos Mortos. O Livro dos Mortos é uma coletânea de rezas, de fórmulas mágicas, que te ajudam nesta viagem cheio de perigos, e, inclusive, te dá uma instrução de como se comportar no último julgamento. Isto aqui é um Livro dos Mortos de 3 metros. Há exemplares muito maiores, chegam até 14 e 16 metros. Quanto maior, quanto mais rezas você pode inserir. Isso é tudo uma questão de dinheiro, quanto você estava disposto a gastar. Esse aqui é um modelo mínimo, que tem um número limitado de rezas. O interessante é que tem sempre o desenho, como o desenho na faixa do meio, você pode ver a cena do último julgamento. À direita, você vê a alma entrando, com um vestido, com o deus Anubis esperando. Você entra nesse espaço, aí seu coração é pesado nesse balanço. O deus à esquerda tem o deus Osíris, que está supervisionando o julgamento, e tem aqui, com cabeça de jacal, o deus Anubis, que acompanha as almas nesta viagem pelo além. Então, sua alma é representada pelo coração. Para os egípcios, a alma mora no coração. Então, o seu coração era também mumificado e recolocado no espaço, na cavidade torácica, para ficar, ele era tão importante que era a sede da alma. Quando era pesado, ele era pesado contra a pena de uma avestruz. Se o coração estava mais pesado, a sua alma era devorada pelo monstro que está aqui nesse pedestal. E assim acabou a eternidade para você. Para os egípcios, já estava meio combinado entre eles, os sacerdotes, que se você cumpria todos esses passos do ritual de mumificação, de rezas, e de manter o que está escrito nesse Livro dos Mortos, havia uma garantia de passar bem nesse julgamento. Mesmo assim, ficava sempre uma pequena dúvida. Então, uma das rezas que colocavam no Livro dos Mortos era uma reza para o seu coração, dizendo algo similar como, bom, meu coração, por favor, não depõe contra mim quando eu vou para o julgamento final.
Isso é importante porque o coração sabia dos podres da sua vida. Então, nesta hora, ele tinha que ficar calado. Outro aspecto interessante desse livro dos mortos é no canto superior da esquerda, tem uma faixa branca, não preenchida. Esse lugar era para ter colocado o nome do defunto. E por algum motivo, nesse caso, não foi colocado. A gente não sabe por quê. Porque esse livro foi achado, obviamente, dentro de um caixão. Comprova que existiam lojas que vendiam esses produtos, caixão, livro dos mortos. Quando você era um faraó ou alguém muito poderoso, você tinha como mandar fazer, sob medida, um livro dos mortos. Mas para as pessoas, para pessoas ricas, mas não com tantos recursos, você ia para uma loja, você encomendava algo que estava lá e podia individualizar colocando o seu nome nesse papyrus. Dentro das faixas da múmia eram colocados amuletos. Amuletos são o que a gente seria, na nossa cultura, santinhos. Cada um com uma função. Este amuleto, por exemplo, é um escaravelho, é um besouro que rola esterco de vaca e forma bolas. Dentro desta bola ele coloca os seus ovos e ela coloca seus ovos e assim garante a revitalização, o renascimento da vida. E o escaravelho era um símbolo muito importante dentro da cultura egípcia, portanto, e protegia o coração. Então, ele era colocado em cima do coração, no lugar do coração, dentro das faixas da múmia. Mas havia muitos outros amuletos. Aqui, por exemplo, é um amuleto em forma de pilastra jet, que literalmente dava firmeza para a coluna da múmia. E assim por diante. Mas os amuletos, esse amuleto, óleo Vedja, é para afastar os espíritos maus. Ele também era usado, os amuletos eram usados também no dia a dia. As pessoas carregavam, tinham colar com amuleto para se proteger, para invocar a ajuda dos deuses. E aqui temos, novamente, a estela que eu mostrei no início da minha fala. Ele era, na verdade, uma estela funerária. Ele era colocado dentro da tumba, com comidas. Mais uma vez, é uma garantia de manter uma vida farta também no além. Ela sentada com ele, segurando o braço dele, muito jovens. Isso é interessante. Todos os retratos, todas as pessoas representadas na cultura egípcia, que representam os defuntos, sempre são jovens. Porque é assim que você quer perpetuar na vida eterna. Você não quer entrar com um velhinho sem dentes. Você quer entrar no vigor da sua vida, da sua juventude. Você pode também notar que estão usando perucas. O uso de peruca era muito comum entre os egípcios. E uma outra coisa que é interessante, esta estela manteve sua pintura, sua policromia. Nós temos que lembrar que todos os templos, todas as esculturas da época do Egito Antigo eram pintadas, eram coloridas, bem assim, com cores bastante fortes, bastante intensos. Quando eu falei que os rostos não eram individualizados, aqui temos um rosto, sim, personalizado. Isto é uma máscara de múmia do período greco-romano. No ano 330,
os gregos invadiram o Egito e instalaram o seu governo, uma nova linhagem, a nova dinastia de faraós, mas mantiveram a cultura, a religião vigente no Egito. É uma forma inteligente de você manter o poder e não ter muita resistência da população. A única coisa que faziam era imediatamente se instalar como faraó. Então, tem uma linhagem de quase 300 anos de faraós de origem grega. A famosa faraó Cleópatra, ela, na verdade, é a última de uma linhagem onde tinha 7 Cleópatras. Teve 7 faraós Cleópatra. E ela que foi a última, ela perdeu o poder para os invasores romanos, que inicialmente fizeram um pacto com ela, mas afinal tomaram o poder. Tanto os gregos quanto os romanos trouxeram o realismo para a cultura egípcia. Na parte cerimonial, na parte dos relevos, das pinturas, da representação dos deuses, isso não teve muito impacto, mas, por exemplo, no culto funerário, teve sim, os rostos das múmias começaram a ser individualizados. A nossa exposição tem, além das peças originais, também tem várias réplicas, maquetes, e aqui uma maquete da pirâmide de Gizé. É muito importante para o nosso público que muitas vezes não tem muito conhecimento da cultura do Egito, nunca viajou para o Egito. Então, a gente quer facilitar a entrada, o entendimento desse público através de interatividade, através de brincadeiras, através de filminhos, através de lugares para tirar fotos interessantes, bacanas, até lugares para selfie, onde que parece que você está no Egito. Tudo isso a gente faz porque nós queremos que a visita à exposição é uma experiência, é uma coisa agradável. Para pessoas, por exemplo, que não têm o hábito de visitar espaços culturais, nós queremos que a experiência deles é do mais agradável possível, que eles não só aprenderam, mas também se divertiram. E isto é muito importante, inclusive, para a divulgação da exposição. Essas imagens circulam pelas redes sociais e incentivam as pessoas a querer visitar a exposição também. Aqui você pode tirar uma foto como você fosse Tutankhamon, com sua máscara mortuária. E, por último, fizemos uma réplica de uma tumba, de um espaço de uma tumba, porque tumbas são fixas, não viajam, e 99% do nosso público não teve oportunidade, talvez nem terá, de visitar essas tumbas no Egito. Então, aqui nós fizemos uma réplica tamanho real, muito bonito, muito bem feito. Os arqueólogos que visitaram a exposição ficaram espantados com o grau de detalhe, de cuidado. Inclusive, tem relevo, como a tumba no Egito tem. Então, isso é uma forma da gente deixar as pessoas entrarem no clima, como se estivessem viajando para o Egito. Nesse momento, eu abro o espaço para perguntas. Não dá para responder todo mundo. Nossa assessoria está selecionando algumas perguntas a partir de agora. Peter, muito obrigada.
uma verdadeira aula sobre o Egito Antigo para todos nós. A primeira pergunta para você responder sobre esse fascínio que o Egito causa nas pessoas. Por que o Egito Antigo desperta tanto interesse? Esse interesse não é de hoje. Já na época dos faraós, havia um fascínio dos povos que ficavam ao redor do Egito. Os reis mandavam funcionários para Egito para ver e depois relatar sobre, por exemplo, as pirâmides, que sempre tem fascinado com essas construções gigantes. Na época da Grécia Antiga, também havia turismo, literalmente, pessoas viajavam para Egito para conhecer. Nós temos, inclusive, um relato escrito do Heródoto, é um escritor que ficou um tempão lá no Egito e descreveu tudo que ele viu lá, inclusive o processo de mumificação. Isso é bem interessante porque é o único relato que nós temos sobre esse processo. Depois, por exemplo, na época dos romanos, quando ocuparam o Egito, quando virou uma província do Império Romano, eles assimilaram alguns aspectos da cultura do Egito, inclusive o culto da deusa Ísis se espalhou por todo o Império Romano. E esse fascínio se repete ao longo dos séculos, principalmente depois do Renascimento, começa a ter um interesse pelas culturas antigas e as pessoas começam a colecionar peças dessas culturas, inclusive da época dos egípcios. Isto, por exemplo, é a base da coleção do Museu Egípcio de Turim, que era a família real, da família de Savoia. Depois teve um boom de interesse no século XIX. Começa com o imperador da França, Napoleão, que manda invadir o Egito, mas não só manda o seu exército, como também manda um grupo grande de mais de 350 cientistas, desenhistas, topógrafos, botanistas, para mapear esse novo território. E eles fazem isto com muito detalhe. Eles desenham, que não havia fotografia ainda, desenham tudo, e todo esse material volta para Paris, e lá uma equipe de gravadores trabalha durante 20 anos para passar toda essa informação em gravura, que são publicados ao longo desses 20 anos e que até hoje são uma fonte extremamente importante de conhecimento sobre o Egito Antigo. Outras coisas que são interessantes, outros aspectos desse fascínio que o Egito Antigo exerce, se percebe no século XIX, quando há uma verdadeira egitomania. Havia influência na arquitetura, no estilo dos móveis, em cultos esotéricos como Rosa Cruz, tem uma influência grande na maçonaria. E na nossa época, há um outro aspecto que chama a atenção, é o cinema. O cinema teve uma influência muito grande porque foram feitos vários filmes, muitos filmes sobre o Egito Antigo, inclusive os filmes que foram muito vistos por muitas pessoas, são os filmes do Indiana Jones e outros similares. Tudo isso ajudou a criar um fascínio pela cultura do Egito Antigo até hoje.
comprovou-se com a visita maciça que a gente teve na exposição no Rio de Janeiro e no primeiro mês aqui em São Paulo. As pessoas realmente têm um interesse muito grande. E tem uma coisa também interessante, porque uma vez que todos os objetos que a gente está mostrando na exposição, todos os objetos da cultura egípcia, não são propriamente dito obras de arte, são obras de uso. Então, geram também esse interesse, como eram utilizados esses objetos. De uma certa forma, a cultura egípcia é muito acessível. Peter, uma pergunta aqui da Priscila. Ela diz assim: podemos dizer que os egípcios viviam para a morte? As suas vidas eram direcionadas a viver melhor no além? Não. As pessoas, mais uma vez, as pessoas ricas, as pessoas da corte, viviam muito bem e apreciavam todas as coisas boas da vida. A comida, a bebida, a dança, a música, a natureza, passeios pelo rio Nilo. Não era uma preocupação com a morte, mas era uma preocupação de como manter esse nível de vida, de aproveitamento da vida para o além. Então, justamente essa é a exposição toda, a gente tenta mostrar para o público que esta preocupação com a mumificação é apenas um jeito para garantir a vida eterna para essas pessoas. É importante, acho que, reforçar uma fala sua, que os egípcios gostavam muito do cotidiano, né? E queriam levar essa vida cotidiana para a eternidade. Essa Exatamente. referência, né? Essa Por isso referência que está até no tem... nome da exposição, né? Exatamente. Inclusive, Renan, quando você vê as cenas que você encontra em tumbas, muitas cenas são do dia a dia. Uma festa, um grupo de músicos tocando, dançarinas, enfim. Você levava tudo isso na tumba para garantir que isto continuava. Ótimo, Peter. Nós vamos fazer mais 2 perguntas para a gente encerrar o nosso encontro virtual. As pessoas estão perguntando sobre a disponibilidade desse material, dessa videoconferência, após o término dela, né? E a gente vai enviar, então, esse link para todos. Ela foi gravada, então a gente vai ter esse material depois. E uma outra pergunta que é importante a gente fazer agora é sobre a relação com as mulheres no meio religioso, lá no Egito Antigo. Elas participavam, elas podiam se tornar sacerdotisas? Fala um pouco para a gente das rainhas egípcias. Tá, é uma questão importante. Sim, a mulher tinha uma função bem importante na sociedade egípcia, tanto que há relatos de faraós mulheres, né? Hatshepsut era uma delas. Ela assumiu o poder se vestindo como homem. É lógico que todo mundo da corte sabia, mas ela assumiu oficialmente o papel de homem, mas quando o poder dela estava bem estabelecido, ela voltou a se mostrar como mulher. Na questão dos sacerdotes, eu não sei responder. Eu nunca vi, nunca li nada a respeito de sacerdotes mulheres, mas não posso afirmar que isto era impossível. Sim. Peter, há mais uma pergunta da Patrícia Alves. Os egípcios até hoje creem nesses deuses
e se esses deuses também são honrados em outros lugares do mundo. Isso é uma questão interessante. No Egito, não. Ao menos lá é uma cultura islâmica desde os anos, desde o oitavo século depois de Cristo. Tem uma minoria cristã, os coptos, mas eu creio que não há mais lugares de culto oficial desses deuses. Inclusive, na época dos romanos, começaram a mudar um pouco esse conceito do panteão dos deuses egípcios. E depois, quando os cristãos, o Bizâncio, tomou conta do território, acabaram com todos os cultos existentes. Tem pessoas assim no mundo esotéricos que têm um certo fascínio ou vamos dizer, crença assim ainda em alguns desses deuses egípcios, mas não acredito que isso são cultos oficiais. Peter, você pode indicar para a gente? A Vanessa pede uma indicação de um documentário sobre esse tema. Isso é difícil. Existem muitos documentários. Inclusive, a gente tem na exposição um documentário da BBC. Nós vamos pedir autorização para eles de publicar isto no nosso site, no site do Banco do Brasil, mas isto ainda não foi acertado. Mas National Geographic tem feito muitos filmes muito bacanas. Tem muito material. Egito sempre fascinou as pessoas e, portanto, tem material no YouTube, em todos os locais você acha material farto sobre. O próprio catálogo, né, Peter? É uma referência bem legal, né, de consulta. Sim. É importante falar, Thales, do catálogo, sim. A gente, então, já vai encerrando por aqui, contando para vocês que o link para fazer o download do catálogo online na íntegra está no Instagram do CCBB, no destaque de catálogos. É só arrastar lá para cima nos stories, então, que vocês conseguem baixar esse catálogo. A gente vai responder as demais perguntas por e-mail. Todo mundo vai ser atendido, tá? A gente já reuniu todas aqui. E mais alguns recados para a gente não esquecer. Hoje foi disponibilizado o tour virtual à exposição. Esse tour foi gravado no CCBB Rio de Janeiro. Vou deixar para vocês aqui no chat o link para acessar. Tá bem bacana, a gente tem recursos importantes lá para fazer essa navegação. Além desse link, vocês podem acessar o aplicativo Musea, que disponibiliza conteúdos com recursos de acessibilidade em Libras, audiodescrição e audioguia. E sobre a principal curiosidade, para a gente terminar, é a prorrogação da exposição. Nós não sabemos ainda quando o CCBB retomará suas atividades normais, mas estamos verificando a possibilidade da prorrogação da Mostra Egito Antigo aqui em São Paulo. Assim que tivermos novidades, a gente vai publicar também nas redes sociais. Nós também esperamos que dê certo, Gabriela. Muito obrigada, Maria Aparecida, Ju, Denise, todos os demais participantes. Hoje a gente recebeu nessa sala virtual mais de 400 pessoas. Mais uma vez, um ótimo dia para vocês. Até breve. Tchau, gente. Obrigado.